E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a este guia visual. Hoje a gente vai fazer aquela revisão definitiva sobre um dos temas mais cruciais da fisiologia e da bioquímica, o metabolismo de proteínas. A ideia aqui é pegar aquele monte de páginas da literatura médica e transformar tudo num resumo super prático, limpo e direto, perfeito para gabaritar as provas. Nós vamos entender exatamente como o corpo humano gerencia o nitrogênio passo a passo. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro hoje está bem organizado. Primeiro, conceitos de balanço nitrogenado. Depois, a jornada da proteína. O fígado e a ureia, rins e equilíbrio ácido básico, desequilíbrio e patologia. E, para fechar com chave de ouro, 5 pontos essenciais. Vamos lá, seção 1, conceitos de balanço nitrogenado. Para começar a nossa conversa, a gente precisa estabelecer uma regra biológica básica. O nosso corpo é um sistema aberto que precisa manter uma constância, um estado estacionário, certo? Mas aí surge uma questão muito intrigante. A gente sabe que se comer carboidrato demais, o corpo guarda como glicogênio, se comer gordura demais, vai direto para o tecido adiposo. Mas e a proteína? O nosso corpo simplesmente não consegue armazenar proteínas ou aminoácidos para usar no futuro. Então o que acontece? A resposta é o que dita todo o nosso metabolismo. Depois que o corpo usa o que precisa para construir e reparar tecidos, qualquer aminoácido que sobrar tem que ser oxidado e o nitrogênio dele precisa ser eliminado rapidamente. E é exatamente isso que nos leva ao conceito de balanço nitrogenado. Pensa nisso como se fosse uma conta bancária. Os depósitos são as proteínas que a gente ingere na dieta, que são cheias de nitrogênio. Já os saques são a excreção contínua desse nitrogênio que sai na urina, principalmente na forma de ureia. Para manter essa conta no azul, ou seja, em equilíbrio, o que entra tem que ser exatamente igual ao que sai do sistema. Avançando para a seção 2, a jornada da proteína. Imagina que a gente está seguindo o caminho de uma molécula de proteína desde a primeira mordida. São 4 grandes passos. Passo 1, ingestão e digestão, onde as enzimas do estômago e do intestino quebram as proteínas em pedaços menores. Passo 2, absorção celular. Lá no intestino, os enterócitos puxam esses aminoácidos livres para dentro, usando principalmente um transporte ativo secundário que depende de sódio. Passo 3, o sangue leva tudo para o fígado que faz o processamento hepático como um verdadeiro maestro. E o passo 4 é a excreção renal, que limpa o que for lixo. Agora, o que é realmente interessante neste esquema é como ele simplifica toda essa dinâmica. Reparem ali no centro. A gente tem um pool, um conjunto central de aminoácidos. Ele é alimentado tanto pelas proteínas da dieta, quanto pela quebra das nossas próprias proteínas internas. Como esse conjunto é pequeno e não dá para estocar, as sobras têm um destino certo. A parte do carbono vira energia e a parte do nitrogênio vai direto para formar a ureia. O nitrogênio não tem para onde fugir, ele tem que seguir esse fluxo. E quem é que controla o trânsito nesse fluxo todo? O sistema endócrino, claro. De um lado, temos a insulina, que é o nosso principal hormônio anabólico. Ela ajuda a construir proteínas depois que a gente come. Mas do outro lado, se o corpo entra num jejum prolongado ou sofre um estresse gigante, o jogo vira. Hormônios como glucagon, adrenalina e cortisol entram em cena. Eles são catabólicos, ou seja, eles começam a quebrar as proteínas dos nossos músculos de forma acelerada para conseguir energia, virando o nosso balanço nitrogenado de cabeça para baixo. Chegamos na seção 3, o fígado e a ureia. Quando esses aminoácidos são quebrados, a gente esbarra num baita problema: a amônia. A amônia livre é absurdamente tóxica, especialmente para o sistema nervoso central. É aquele tipo de substância que não pode circular livremente pelo cérebro de jeito nenhum. E é aí que o fígado salva o dia. Na verdade, ele é o único órgão equipado com a ferramenta certa para lidar com isso, o ciclo da ureia ou ciclo de Krebs-Hensleit. O fígado pega essa amônia perigosa e a transforma em ureia, que é neutra, solúvel e totalmente segura para viajar pelo nosso sangue. E isso ilustra brilhantemente a mágica bioquímica dentro das células do fígado. Dá uma olhada nessa transformação. A ureia não surge do nada, ela precisa de 2 átomos de nitrogênio. Um vem direto da amônia livre e o outro vem de um aminoácido chamado aspartato. E o carbono ali do meio vem do CO2. Mas prestem atenção num detalhe crucial. Esse processo gasta ATP. Custa caro para o corpo fazer isso. Mas é um preço que o nosso organismo paga com gosto para evitar um coma neurológico por excesso de amônia. Seção 4, rins e equilíbrio ácido básico. Muito bem, o fígado empacotou o perigo na forma de ureia, agora o sangue leva essa ureia até os rins. Lá, a filtração glomerular acontece num piscar de olhos. Uma parte até pode ser reabsorvida, mas a grande massa de ureia vai embora pela urina. Fim da linha para o nitrogênio. Só que
Os rins são espertos. Eles aproveitam que estão lidando com o metabolismo do nitrogênio e usam isso a favor de outra função vital, o controle do pH do nosso sangue. Olhem que sacada genial do nosso corpo. A glutamina funciona como um táxi não tóxico que traz a amônia dos músculos até os rins. Lá no epitélio renal, uma enzima chamada glutaminase pega essa glutamina e solta a amônia direto no tubo por onde passa a urina. E por que isso é fantástico? Porque lá na urina tem um monte de íons de hidrogênio soltos, deixando tudo ácido. A amônia se liga a esse hidrogênio formando amônio. E o amônio não consegue voltar para o sangue. Resultado, enquanto joga o lixo nitrogenado fora, o rim consegue eliminar ácido e manter o nosso equilíbrio ácido-básico perfeitinho. Entrando na seção 5, desequilíbrio e patologia. Até agora falamos do corpo funcionando como um reloginho, mas o que rola quando a coisa sai dos trilhos? Essa tabela aqui é essencial para as provas. O adulto saudável, como a gente viu, fica no 0 a 0 em equilíbrio. Já o balanço positivo, que é quando a gente guarda mais nitrogênio do que joga fora, só acontece quando a gente está construindo muito tecido novo. Pense numa criança crescendo ou numa gravidez. Agora, o grande alerta vermelho médico é o balanço negativo. Grandes traumas, queimaduras severas, infecções pesadas, tudo isso joga o corpo naquele estado catabólico monstruoso que eu citei antes. O corpo destrói músculo muito mais rápido do que a dieta consegue repor. E se o desequilíbrio for prolongado pela falta de comida? Aí caímos nos quadros de desnutrição severa. A literatura sempre destaca dois extremos, o kwashiorkor e o marasmo. No kwashiorkor, o problema principal é a falta da proteína. Sem matéria-prima, o fígado para de produzir albumina. Sem albumina, a água do sangue vaza para os tecidos, gerando aquele inchaço, aquele edema gigante, principalmente na barriga. Já o marasmo é a inanição completa. Faltam calorias e falta proteína. O corpo queima tudo que tem, de músculo e gordura, causando uma magreza extrema, mas geralmente sem o edema. Para a gente fechar, seção 6, 5 pontos essenciais. Pessoal, eu sei que a bioquímica do nitrogênio é densa, mas perceberam como ela é lógica? Para a gente não esquecer mais, anotem esses 5 pontos de ouro. 1. O corpo não faz estoque de proteína. O que sobra é oxidado. 2. O balanço nitrogenado é o termômetro que diz se a gente está construindo ou perdendo tecido. 3. Só o fígado tem a fábrica completa, o ciclo da ureia, para desarmar a amônia tóxica. 4. Os rins são brilhantes e usam a glutaminase para tamponar o ácido na urina. E 5. Quem liga e desliga tudo isso é o cabo de guerra entre os hormônios anabólicos e catabólicos. Para encerrar nossa revisão de hoje, eu deixo essa pergunta para vocês pensarem. A gente acabou de ver que um trauma severo dispara hormônios que literalmente destroem a proteína muscular para gerar energia, causando um balanço nitrogenado negativo super agressivo. Sabendo disso, como é que as equipes lá na UTI devem calcular e planejar a nutrição desses pacientes para tentar frear essa perda muscular e ajudar na recuperação? Percebem? É a ciência básica, a fisiologia pura, ajudando a salvar vidas na beira do leito. Continue estudando, revisando os conceitos e a gente se vê na próxima explicação. Um grande abraço.